Você aí que tá vendo o vídeo, sim, você mesmo. Se você tá sofrendo com algum problema de insônia, eu tenho a solução perfeita pro seu problema. É só você ligar a televisão e assistir a segunda temporada de A Casa do Dragão. Porque, meu irmão, sinceramente, que temporada chata. 8 episódios onde não acontece praticamente nada, um monte de cena de diálogo onde não leva pra lugar nenhum, daria pra mudar o nome da série pra A Casa da Enrolação. Eram muito raros os momentos onde você conseguia ver algum avanço na trama da série, porque na maior parte dela, essa temporada foi praticamente um filler imenso, preparando tudo para as próximas temporadas que vão vir. Eu comecei muito empolgado, acompanhando cada episódio por semana, só que conforme eu via que a trama não avançava nada, eu meio que deixei a série de lado e só voltei a ver ela para fazer esse vídeo. E aqui vai alguns pontos do porquê eu achei essa temporada tão fraca assim. O primeiro deles é que essa temporada foi basicamente muita falação e pouca ação. E antes que você diga que o universo de Game of Thrones ele é assim mesmo e que ele tem uma construção mais lenta, eu sei de tudo isso. A primeira temporada da série eu acho ela excelente e ela tem vários episódios onde não tem nenhuma cena de ação ou algo assim e são só cenas de diálogo. Além disso, a primeira temporada de Game of Thrones ela foi basicamente só construção de personagem e eu acho ela uma das melhores da série. A grande diferença é que esses episódios, mesmo não tendo ação, eles conseguiam avançar na trama. Cada episódio acontecia alguma coisa diferente, que implicava em uma nova situação acontecendo, e era muito interessante ver como era o desenrolar daquilo. A primeira temporada da Casa do Dragão foi basicamente isso, em como as escolhas que a Rhaenyra tomava implicavam em toda a situação em volta dela. Além de você ter vários momentos de conflito direto entre esses episódios. Só que nessa temporada, isso não aconteceu. Foi basicamente falação atrás de falação, conversa atrás de conversa, e a série não andava, ficava todo mundo estagnado e a história não andava. Preguiça. Um grande exemplo disso, por exemplo, é o arco do Daemon em Harrenhal, que no início é interessante porque você vê as visões e vai desenvolvendo mais o personagem dele, mas, cara, chega um ponto na série em que isso fica muito chato. Você não aguenta mais ver cena dele naquele lugar, porque era toda hora a mesma coisa e um monte de cena repetida. E só vai aparecer alguma coisa interessante nesse lugar lá no último episódio da temporada. E os conflitos entre os personagens que estavam tendo nessa temporada, sendo bem sincero, não eram lá muito interessantes de se ver. Era um monte de diálogo que você não se importava e que você não estava nem aí. O personagem que mais representa isso, praticamente, é a própria Rhaenyra. Ela passa a temporada inteira confusa, sem saber o que fazer, tendo que pedir conselho para os outros, porque ela não estava sabendo fazer nada. E só nos últimos episódios que ela vai realmente entender o que ela precisa fazer. Inclusive a Rhaenyra, mesmo eu achando ela uma boa personagem, a versão dela mais nova é consideravelmente mais legal do que a versão dela mais velha. A versão dela mais jovem, ela era mais engraçada, mais corajosa, tomava muitas decisões sozinhas. E a versão dela de agora, como eu falei, ela tá praticamente perdida o tempo inteiro. Muito da personalidade que a Rhaenyra tinha mais jovem não tem nessa versão dela mais velha. E isso piora ainda mais se a gente for começar a comparar os acontecimentos e os personagens desta temporada com os livros. A Rhaenyra, por exemplo, a série mudou algumas coisas da personalidade dela, deixaram ela muito santa, por assim dizer, e no livro isso é bem o contrário, ela está muito longe de ser santa, além de outros personagens que aconteceram basicamente a mesma coisa. E não foi só nessas coisas que essa temporada mudou em relação aos livros. O George Martin, que é o criador dos livros de Game of Thrones, ele tá maluco porque a série mudou muita coisa dos livros e ele tá bravo. Tá seco, tá grosso. Essa temporada da série mudou muita coisa do que é em relação ao original, até o brasão da Casa dos Targaryen. Essa série mudou, além de adicionarem cenas que nem existem nos livros, como por exemplo aquela cena bizarra da Rhaenyra indo para Kingsland para conversar com a Alicent.
toda aquela cena é uma loucura, não faz o mínimo de sentido aquilo acontecer, é muita forçação de barra do roteiro achar que ninguém ali ia conhecer a Rhaenyra. Foi uma das partes da série mais mal escritas, lembrou até aquelas cenas bizarras das últimas temporadas de Game of Thrones, que são horríveis. Além de outras cenas nos livros que são muito impactantes, e aqui na série eles não adaptam muito bem, eles deixam a cena muito mais fraca, além de introduzirem outros conceitos, por exemplo, dragões nômades, que é algo que não existe nos livros. Como último ponto, é que essa temporada toda foi preparada como um grande trailer para a terceira temporada. A última cena do 8º episódio representa exatamente isso. Todos os exércitos se preparando, os dragões juntos, para o que vai acontecer na terceira temporada, porque o que aconteceu nessa aqui, meio que dane-se, né? E assim, de pontos positivos, eu só consigo destacar 2 episódios dessa temporada que foram realmente muito bons e acima da média. O primeiro deles foi o episódio 4, onde teve toda aquela grande batalha, finalmente tendo uma batalha na série, e essa parte foi muito legal em termos de direção, foi incrível, a luta entre os dragões foi muito massa. Foi um dos poucos momentos onde você pôde ver realmente a série progredindo. O outro é o penúltimo episódio, que é o episódio 7, que também foi muito bom, com a Rhaenyra reunindo os novos Cavaleiros de Dragões e a cena dos dragões, escolhendo eles. Foi muito boa aquela cena. E outra coisa, os melhores personagens dessa série são disparadamente os dragões. Todas as cenas que focam exclusivamente neles são muito boas. E além disso, foi bom ver que a Rhaenyra finalmente teve uma progressão de personagem e que ela tá começando a tomar decisões melhores e do que ela tem que fazer daqui pra frente. Essa foi basicamente a segunda temporada, um grande vem aí pro que vai ser a terceira temporada, e creio eu, essa sim vai ser muito boa e que vai realmente começar a guerra de fato, que nessa temporada não teve nada. Mas apesar de tudo, ela não chega a ser uma coisa tenebrosa de ruim, como foi, por exemplo, a 4ª temporada de The Boys. Ela não chega nesse nível, porque, como eu falei, ela tem de vez em quando alguns lampejos de qualidade que conseguiam avançar bem na trama. Então, no geral, foi só uma temporada ok pra fraca. Mas bom, essa é só a minha opinião. Se você concorda comigo ou discorda, deixa a sua opinião nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal.